Boa noite, pessoal. Temos hoje um convidado, estou aguardando ele entrar, Alessandro Paes dos Reis. Bom, boa noite a todos. Sou Jamal, diretor do Sindicato dos Contabilistas de Santos. Hoje estamos estreando a nossa live em parceria com o Sindicato dos Contabilistas e Sescom de Santos. Espero que essa seja apenas o início de muitas outras que virão a acontecer no futuro, com temas de interesse coletivo. O tema de hoje traz um assunto interessante, advindo do isolamento social, que antecipou algumas situações que ocorreriam naturalmente, com reuniões virtuais, home office, etc. Hoje iremos nos esforçar para oferecer o melhor, pois não podemos desistir dos cursos que eram oferecidos presencialmente e pretendemos dar prosseguimento em cursos e palestras, entrevistas de forma virtual, respeitando o isolamento. O nosso convidado de hoje é o professor Alessandro Paes dos Reis. Ele é administrador de empresas, com MBA em gestão empresarial e mestre em administração, analista comportamental, professor da FGV e da FIA, diretor da Associação Brasileira das Empresas de Administração da FEComércio e do Sindicato das Empresas de Administração do Estado de São Paulo. Boa noite, professor Alessandro. Boa noite, Jamal. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Deve estar sofrendo pra caramba de imposto de renda, mas vamos lá. Eu e o Jamal sofremos agora um pouquinho, que deu problema no meu celular para entrar aqui, mas coisas da tecnologia, né, Jamal? Faz parte do show, faz parte do show. Felizmente resolveu. Alessandro, parabenizar o sindicato, todos os parceiros envolvidos, porque é um momento muito importante para a gente discutir e refletir em relação ao futuro, né? Um tema de hoje muito importante, principalmente na gestão do escritório de contabilidade. Nós estamos habituados a uma gestão tradicional e o mundo mudou. Muita coisa nova na gestão da empresa, e por isso nós convidamos o Alessandro. E eu vou até fazer uma pergunta para ele, o que um empresário, especialmente empresário de contabilidade, pode esperar em termos de mudança pós-pandemia? Qual é a expectativa de recuperação, Alessandro? Existe uma discussão muito profunda em relação ao que vai acontecer no mundo pós-pandemia, né? Uns falam do novo normal, muitas coisas vão se confirmar, né? Não são tendências, são realidades, e algumas coisas são expectativas em relação ao futuro que ainda nós precisamos passar um pouco de tempo para ver se as coisas vão amadurecer. O mercado, de um modo geral, ele já vinha se modificando de um modo muito acelerado, né? Até em virtude da quarta revolução industrial, automação, 3D e outras coisas mais. Então, a gente já vinha num processo muito forte de mudança, uma velocidade que eu diria a vocês muito grande, né? E só que com a pandemia, alguns especialistas falam que nós estamos acelerando 25 anos em um ano em termos de tecnologia, né? O professor Silvio Meira, que é um grande especialista e empreendedor lá de Pernambuco, eu estive com ele numa live e ele reforçou esse posicionamento, né? Ou seja, a pandemia trouxe uma aceleração em termos de mudança dentro de uma questão muito exponencial, né? Então, a gente está preparado no que se refere a mudanças ligeiras. Mas em relação a mudanças gigantescas como essa, é outra leitura do modo de visualizar. E aí eu já queria, desde já, trazer uma reflexão a vocês. Eu tenho muitos amigos empresários, eu também tenho duas empresas, uma de educação corporativa e tenho um coworking na República. O coworking, inclusive, inauguramos em novembro. Então vocês imaginam, começamos a subir em janeiro, fevereiro, e aí aconteceu a pandemia no começo de março. E eu costumo falar para os empresários que nesse momento que nós estamos num processo muito grande de sofrimento e também de aprendizado, que nós precisamos basicamente trabalhar e analisar três características em especial. E aí eu queria, já desde o início da nossa live, trazer essa discussão com vocês, né? A primeira é aquilo que a gente tem total governabilidade de agir,
que está na nossa mão, aquilo que a gente consegue fazer, né? Então, nesse momento, a análise na sua empresa de contabilidade é o que você pode fazer. E nós vamos discutir durante a live alguns pontos que está na sua mão desenvolver, que você tem total governabilidade. A segunda reflexão é que existem coisas que a gente não tem total governabilidade, mas a gente tem como influenciar para que isso seja feito. E a terceira reflexão é que tem coisas que você não consegue nem influenciar e muito menos está na sua mão. E nesse momento você tem que acomodar. Por que eu trago isso logo na primeira parte da nossa live, Jamal? A reflexão é aonde que você está alocando energia nesse momento. Em coisas que estão na sua mão, em coisas que você consegue influenciar, ou coisas que você não consegue influenciar e não consegue resolver, ok? E eu sinto uma discussão muito grande por parte dos empreendedores, o que é natural, esse processo às vezes de desânimo, de puxa vida, o que vai acontecer, mas sempre trabalhe nesse aspecto. O que está na sua mão? Faça. O que não está na sua mão que você consegue influenciar? Influencie. E o que não está na sua mão que você não consegue influenciar, você tem que acomodar a situação. Então, onde que você está alocando energia e sofrendo nesse momento? Só para que vocês tenham uma ideia, em termos de cenário, e os cenários eles não são positivos em termos de cenários econômicos, né? A projeção do PIB que saiu ontem, ele projeta um PIB de menos 6,4 no Brasil. Isso nunca aconteceu na série histórica do Brasil, desde quando começou a mensurar o PIB brasileiro, né? Existe uma queda, até agora, nesse momento, de consumo de 7,4 das famílias no Brasil, né? O Sebrae lançou, há uns 2 meses atrás, um número que também nos surpreendeu. Não surpreendeu, não, também já reforçou alguns dados em relação a que 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as suas portas nos primeiros 2 meses de pandemia, né? Particularmente, eu acho que esse número é muito maior, né? E ele tende a crescer. E tem um dado da Associação Brasileira de Restaurantes, que inclusive deve ser reaberto na capital de São Paulo na segunda-feira, caso seja aprovado o protocolo, que 40% dos restaurantes do município de São Paulo devem fechar as suas portas, né? Só para que vocês tenham uma ideia, e aqui a ideia não é traçar um cenário maluco, mas assim, é o que está ocorrendo, e nós vamos discutir o que a gente consegue fazer em virtude desse cenário, ok? Nos Estados Unidos, que vinha num processo muito grande de aceleração, de recuperação econômica, aceleração industrial, enfim, nas primeiras 10 semanas que ocorreu o Covid-19, os Estados Unidos ele teve 40 milhões de reivindicações em relação a pessoas com desemprego. Estava numa taxa de 3% aproximadamente, e hoje já tem uma taxa de 15% de desemprego, Jamal. Então, em termos de cenário econômico, né, e cenário futuro, é um cenário realmente muito difícil de visualizar, né? Mas eu volto a falar, tem coisas que estão na nossa mão, tem coisas que eu não consigo nem influenciar, né? E aí eu tenho que acomodar a situação. E aí, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou falar com vocês em relação a algumas coisas que a gente pensou aqui para o setor de vocês, que é um setor muito especial, que está trabalhando demais nesse momento de pandemia, porque os empresários estão buscando todas as formas possíveis de auxílio, né? E vocês, através de pesquisa do próprio Sebrae, pesquisas antigas do Sebrae, inclusive, vocês são o principal elo de relacionamento com o empresário. Quer dizer, o contador é a pessoa que ele mais confia, né? Se você fala assim, ó, paga o imposto, aí eles pagam. Não paga o imposto, eles não pagam. Então, vocês são as pessoas que têm mais proximidade do empresário. E só para que vocês tenham uma ideia, a Deloitte fez uma pesquisa com várias empresas no Brasil, e as 74% das empresas brasileiras esperam que a recuperação ocorrerá de um período de 6 a 18 meses pós período de confinamento, né? Então, a gente que trabalha, às vezes, com expectativa de investimento, enfim,
Nesse momento, o empresariado tem falado que, olha, vai demorar de 6 a 18 meses para iniciar o processo de recuperação. E, logicamente, que isso é uma pesquisa, é uma análise na visão do empresariado feito pela Deloitte, né? E, por incrível que pareça, né, e isso mostra uma questão de maturidade, uma questão de preocupação, né? 65% dos empresários pretendem manter o quadro de funcionário, apesar de toda essa dificuldade, né? Então, o empresário tem na sua veia essa questão social da geração de emprego e renda e estão preocupados em relação a isso. Só que o impacto da pandemia fez com que 68% das empresas, e eu acho que esse número inclusive é maior, mas aqui é um dado de pesquisa, elas estão nesse momento se debruçando em relação a custos e despesas, né? Então, o olhar que eu queria trazer para vocês aqui, do empresário do setor da contabilidade, é o olhar da visão do seu cliente, né? Vocês também estão vivendo isso, logicamente. Vocês são empreendedores e sabem que isso está acontecendo, né? Mas o seu cliente também está vivenciando isso na pele, em relação, principalmente, à questão de redução, de tentar, de toda forma, a ajustar o seu custo de despesa. 70% das empresas já estão acusando queda de receita, né? Lá no nosso espaço, na Mango Tree Cowork, que fica na República, nós perdemos 80% dos clientes que estavam no espaço compartilhado, 80%, né? Também nessa pesquisa mostra, e aqui é uma questão que eu queria discutir com vocês um pouco mais na frente da nossa live, que nesse momento 70% dos empresários estão pensando em redefinir o seu modelo de negócios, porque eles já perceberam que ele não se sustenta, né? Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Para nós lá no Cowork, nós estamos lançando 5 novos produtos digitais, né, que não estavam nesse momento no nosso radar. Tivemos que voltar para analisar o nosso modelo de negócio, para ver que coisas diferentes que nós poderíamos fazer. E 42% revisando o seu processo operacional. E 50% investindo em tecnologia, né? Então, esse é um primeiro highlight aqui de coisas de pesquisa da Deloitte que estão trazendo em relação ao que está acontecendo no mercado, ok? E acho que agora vale mergulhar em relação ao business de vocês, né, Jamal? Até porque o escritório de contabilidade está se transformando numa empresa de TI. Você concorda comigo? Ela está muito mais informatizada e necessitando de informatização e de autonomia dos processos, né? Ou seja, de diminuição da carga de trabalho do que era no passado. Ou seja, está cada vez mais surgindo ferramentas para melhorar o trabalho do escritório de contabilidade, de seus funcionários, enfim, para entregar um serviço com melhor qualidade e muito mais agilidade, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um processo natural do mercado, né? As empresas cada vez mais buscam velocidade na tomada de decisão, agilidade na leitura dos seus indicadores estratégicos, né? E aqui vocês têm um papel preponderante nesse processo, porque poucos empresários da micro e pequena empresa, primeiro, a maioria deles fecham antes de completar o 5º ano de vida, que vocês sabem disso, de cada 10, 7 fecham antes de completar o 5º ano de vida. E dentre as características desse processo de fechamento, 5 principais são os fatores, né? Então, primeiro fator, ele não sabe planejar, né? Ele iniciou o seu negócio muito mais em virtude de necessidade e não de oportunidade. O segundo fator, ele mistura a conta pessoa física com pessoa jurídica, ele não sabe fazer gestão financeira, né? O terceiro fator de fechamento de empresas no Brasil em virtude de problemas de relações familiares, né? Então, a esposa e o marido que trabalham na mesma empresa e que às vezes quebram o pau pela empresa e às vezes quebram o relacionamento em virtude disso. E tem 2 fatores que não estão na mão do empresariado, que é a questão da carga tributária e a questão da burocracia, né? Então, esses são os 5 principais fatores. Mas o processo de evolução em relação a isso
necessita obrigatoriamente de um repensar do modo como os empresários de contabilidade, alguns deles estão se posicionando, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, Jamal. Quando a gente analisa as personas, né, são as características de grupos que possuem características comuns que usufruem da contabilidade, a gente tem uma parte da contabilidade de empresários que pagam a contabilidade, por exemplo, que analisam que vocês não têm nenhuma importância a não ser a questão de emissão de documentos para que venha pagar imposto. Ok? Então, esse empresário. É o famoso darfeiro. É o famoso darfeiro, é o famoso darfeiro. Esse empresário, ele olha para a contabilidade, e aqui eu estou desenhando uma persona, ok? Ele olha para a contabilidade como um custo, que fala assim, putz, eu tenho que pagar a contabilidade porque eu tenho que pagar imposto. Ele não consegue visualizar valor, efetivamente, ao empresário de contabilidade, né? Então, por exemplo, você analisando as características das suas personas, em especial essa persona, ele é uma pessoa que ele quer um produto com um custo muito baixo e muito efetivo. Porque para ele você simplesmente é um pagador de imposto, é um darfeiro. Portanto, uma boa parte desses empresários que têm esse modelo mental, essa persona, eles estão indo, por exemplo, para os escritórios de contabilidade online, né? Então, eles têm essa característica, né? Então, uma das análises nesse momento, que nós vamos falar um pouco mais na frente, é em relação a você olhar o seu modelo de negócios e entender exatamente essas personas, para que você consiga entregar uma proposta de valor mais efetiva a essas pessoas, ok? Então, entender de gente. Esse momento é muito importante, né? Alessandro, diante de tudo isso, quais as ações que você sugere ao empresário de contabilidade? Ele deve se reorganizar, mudar o modelo de negócio, enfim, uma explanação geral. Tá. Você poderia fazer Eu queria isso? trazer algumas observações importantes nesse momento. Até em alguns momentos eu tive a oportunidade de conversar com a equipe da Adição Contábil sobre isso, que é uma empresa muito séria, que eu prezo bastante, né? E eu trouxe uma história que aconteceu, e é real, que aconteceu comigo no Sebrae, há alguns anos atrás, para a gente entrar nessa questão, o que a gente pode fazer nesse momento. Eu quero contar essa história a vocês aqui, né? Alguns anos atrás, quando eu era ainda executivo do Sebrae, executivo de operações do Sebrae, a gente decidiu homenagear o funcionário mais antigo da empresa. E aí nós mapeamos quem era o funcionário mais antigo da empresa e fizemos uma homenagem a esse funcionário na festa de final de ano do Sebrae. E foi uma homenagem maravilhosa, viu, Jamal? Foi uma homenagem assim, o pessoal chorando, o pessoal aplaudindo, presidente falando, presente, placa, esse funcionário mais antigo. Foi uma homenagem belíssima a esse funcionário. E aí, 2 dias depois, esse funcionário estava no ponto de ônibus, ele sofreu uma parada cardíaca fulminante. Ele faleceu no ponto de ônibus. E aí o pessoal olhou e viu que ele estava com um crachá do Sebrae e falou, nossa senhora, vamos avisar o Sebrae. Aí o Sebrae ficava próximo ao ponto de ônibus, inclusive naquela época. Entraram, ligaram no RH e falaram, olha, pessoal, o fulano tal estava lá no ponto de ônibus, ele tem um ataque fulminante cardíaco. E aí o RH olhou, começou a chorar, desceu, enfim, foi lá ver. O funcionário tinha falecido realmente, o funcionário mais antigo da empresa, homenageado 2 dias antes. E aí o RH começou a chorar tal, e falou, bom, vamos avisar algum familiar, né? Pegaram, subiram e ligaram, entraram no prontuário do funcionário, ligaram na casa desse funcionário. E aí o telefone tocou, ninguém atendeu, tocou, ninguém atendeu. E o RH falou, bom, nós vamos até a casa dele. O RH pegou um ônibus, um táxi, foi até a casa dele, chegando lá, esse funcionário mais antigo da empresa, homenageado 2 dias antes, morava numa pousada. Chegando na pousada, o RH falou assim, ô, pessoal, você conhece tal pessoa? Conheço. Então, ele mora com alguém aqui? Não, ele não mora com ninguém.
Aí comunicaram do falecimento, o pessoal da recepção chorou pra caramba também, e o RH perguntou: você conhece algum familiar dele? Não, 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 não. O RH voltou e foi conversar com, com o pessoal da área desse funcionário. E chegando lá, falaram do falecimento, aquela choradeira na área também. E no final da choradeira, o pessoal perguntou: você conhece algum familiar desse funcionário? Não, 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 não e não. Reunião diretoria no dia seguinte. O que nós vamos fazer? Vamos passar um e-mail para toda a empresa informando o falecimento e vamos aguardar, perguntando se alguém conhece algum familiar e vamos aguardar algum retorno. E nesse momento, nós passamos o e-mail. No final do dia, não houve um retorno. 2 dias se passaram, 3 dias se passaram e nós perguntamos o que nós íamos fazer. O funcionário mais antigo da empresa, homenageado 2 dias antes, tinha falecido e a gente não tinha como enterrar o corpo. E aí nós recebemos uma ligação da pousada e o rapaz lembrou que uma vez veio visitá-lo na pousada uma pessoa da cidade X de Pernambuco. Ele não lembrava qual era o nome, mas lembrava da cidade de Pernambuco. O que nós fizemos? Entramos em contato com as rádios locais e pagamos anúncio nas rádios. Se você conhece essa pessoa, ligue no número tal. 4, 5 dias se passaram até que a gente recebeu uma ligação que era de um familiar que escutou o anúncio no rádio e nós fizemos a conexão para o enterro. Por que eu fiz contei essa história para iniciar o processo de o que nós podemos fazer nesse momento, né? E eu quero separar essa conversa em 2 vertentes. A primeira é o que eu faço com o meu cliente. O segundo é o que eu faço da porta para dentro, ok? Nesse momento em especial, torna-se muito importante que a gente crie uma proximidade muito maior com os nossos clientes. É um momento muito especial agora de acolhimento do que está acontecendo. Muitas pessoas perderam amigos, familiares, muitas pessoas estão com muito medo ainda, né? Então é um momento de diálogo, de conversa, de escuta, de se colocar à disposição e de colo, ok? Então nós precisamos ter esse momento de aumentar o nosso grau de empatia e escuta com os nossos clientes, principalmente nesse momento, né? Esse processo já vinha num processo muito grande, né? Em termos de tendência de criar uma relação mais próxima com o cliente, mas nesse momento em especial, nós precisamos ampliar o nosso momento de acolhimento com os nossos clientes. E como é que a gente faz isso, né? A gente pode até marcar lives como essa daqui, para conversar com os nossos clientes, para conversar sobre o que vem ocorrendo, ligação telefônica, né? Ter uma constância grande de conversa, de diálogo, né? Então agora é muito mais, eu costumo falar para as pessoas, que é menos B2B, menos B2C e é mais H com H. Agora é mais humano com humano. E será assim cada vez mais, independente da pandemia. É mais humano com humano. E aí nós precisamos, então, gente com gente, e a gente tem que montar nesse momento e tem que disseminar cada vez, com muita força, um kit de guerra para esse cliente. Ele está vivendo um processo de guerra, né? Nós precisamos passar para ele em relação à questão, por exemplo, de como é que ele negocia contrato de aluguel, quais são as soluções de crédito disponíveis, apesar que crédito no Brasil é um problema seríssimo, né? Muito se fala, mas é difícil de você adquirir hoje crédito no Brasil, enfim. Mas nós precisamos falar em relação ao que está acontecendo. Que tipo de apoio jurídico vai poder mudar para que ele venha renegociar aluguel, problema trabalhista? Quais ações que o do governo está desenvolvendo para que ele tenha que tomar ciência, que talvez possa ajudá-lo nesse momento? Uma conversa em relação à questão de como é que ele pode gestar o seu caixa nesse momento de crise. Então, nós precisamos, nesse momento, oferecer uma variedade enorme de informações através de consultorias, assessorias, divulgação em blogs, lives e outras formas para montar um kit
primeiro, de acolhimento desse cliente. E o segundo é um kit de, olha, você que está vivendo essa guerra nesse momento, isso é que está ocorrendo. E lembrando sempre que, desde o começo da live eu conversei com vocês, aquilo que está na nossa mão, a gente consegue fazer. Aquilo que a gente não consegue fazer, mas que a gente consegue influenciar, influencie. Mas existe uma grande parte nesse momento de coisas que eu não consigo nem influenciar e nem fazer. Então, por incrível que pareça, Jamal, nesse momento, às vezes, vai falar, respira um pouco, ok? Respire um pouco, para a pessoa tomar consciência do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho alguns empresários amigos, Jamal, você deve estar vivenciando isso também na contabilidade, que ele tinha, e é raro isso, ok? Ele tinha um processo muito bom de planejamento, de fluxo de caixa, mas ele está se sentindo um fracassado, né? Nunca ninguém imaginar no mundo que fosse acontecer uma coisa dessa magnitude. Então, reflita, né? Aquilo que você pode fazer, está fazendo? Faça. Joga energia, redefina. Vou dar algumas dicas do que fazer aqui. Mas, nesse momento especial, cuidar de gente e cuidar do nosso cliente, do nosso pessoal que está na linha de frente, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, a cuidar do pessoal que está de linha de frente, né? Quando você contou essa história aí do funcionário mais antigo do Sebrae, muitas vezes nós não temos essa proximidade nem com o próprio funcionário e nem com o cliente. Às vezes, o elo de ligação entre o escritório é o motoboy, o office boy, ou, atualmente, o e-mail, que vai o documento e vem documento. É como eu contabilizei hoje, né? Você não tem acesso a ninguém. É uma coisa fria. Então, eu acho que essa proximidade, nesse momento, é o que eles mais precisam. Eu tenho sentido isso. Eu tenho gente que me liga todo dia perguntando se mudou alguma coisa em relação ao financiamento, porque não estão conseguindo financiamento para reerguer o seu negócio, para dar continuidade. E o governo está fazendo a parte dele, mas os bancos estão com receio de fazer de promover os empréstimos, né? Então, ou seja, tem, mas não chega na ponta. É aquela história, né? Não está chegando. Não está chegando. E não vai chegar. Não está Em chegando. alguns casos não vai Não vai chegar. chegar. E aí nós precisamos baixar. Eu iniciei um processo, por exemplo, na Mango. Na Mango a gente tem a gente colocou um investimento financeiro alto lá, né, no Cowork, na República. E aí a primeira lógica, quando começou o processo de pandemia, nós fizemos uma redefinição do nosso modelo de negócio, analisamos o nosso fluxo de caixa e falamos, poxa vida, vamos ver se a gente consegue trocar uma dívida por outra, né, por um prazo maior, com uma carência maior, né? E aí a gente tentou de várias formas viabilizar crédito, enfim, e aí chegou uma hora que falou assim, olha, esquece, não vem. E aí nós paramos de sofrer, falamos, não vem, acabou. Ah, mas é injusto. É verdade, é injusto. Ah, mas deveria? Deveria. Ah, mas também. Mas tá na tua mão? Você tem total governabilidade aí? Não. Então, acomoda. Tentou? Não conseguiu influenciar? Precisa acomodar. Nosso amigo aqui da Alfa Contábil, ele está falando que agora é o momento de aparecermos para o nosso cliente. E é verdade, ok? Agora é o momento de vocês... E faz tempo que eu tinha essa informação. Quando eu estava no Sebrae, eu saí do Sebrae já fazem alguns anos, né? Não lembro mais quantos anos fazem, mas uns 8 anos que eu saí do Alguns Sebrae. aninhos, né? Foi alguns Faz uns aninhos. aninhos. Eu fiquei 20 anos lá, né? A gente tinha uma pesquisa em relação a quem eram os principais, as principais personas que efetivamente o empresário confiava. Então, as pessoas e as entidades. E a pesquisa que nós tínhamos naquele momento é que o empresário de contabilidade era o empresário que tinha o maior grau de confiança por parte da micro e pequena empresa. Então, na época, alguns 8, 10 anos atrás, em pesquisa do Sebrae, se a gente quisesse falar muito fortemente com o empresário, a gente ia conversar muito fortemente com o contador. E eu acredito que isso não modificou, né? Então, por isso que eu acho que nesse momento é um momento de, primeiro, colo, acolhimento, empatia, escuta,
montagem do kit de guerra para ajudar os seus clientes, né? E aí olhar para a porta para dentro. Né? Nós vamos começar. O que eu faço da minha contabilidade para dentro? É outra discussão que a gente pode travar aqui. Essa relação de confiança, realmente, dificilmente o empresário contrata um escritório de contabilidade por indicação, ou porque indicação não digo de indicação, mas passar na porta e entra, olha, eu quero contratar o seu serviço. Normalmente, ou é por indicação, e acaba tendo uma relação de confiança. Existe sim uma relação de confiança, porque se não tiver uma relação de confiança, ele não leva o serviço para esse escritório, né, para o contador. Aí você tem a razão. Em relação à questão que o pessoal fala que agora nós temos que nos aproximar, às vezes, essa correria do dia a dia, do escritório de contabilidade, tem uma série de obrigações acessórias para serem cumpridas, prazos curtos, né? Enfim, acaba afastando um pouco o escritório de contabilidade, afastando um pouco o empresário de contabilidade do seu cliente, porque acaba sendo estressante o dia a dia dentro do escritório. Então, é a importância daquilo que foi falado no início, com relação à informatização do escritório de contabilidade. A informatização para que alguns processos sejam automatizados, e hoje tem sistema para isso. Então, aí você teria tempo para se aproximar mais, para ter mais tempo de ter um relacionamento com o seu cliente, não é isso? E Jamal. isso o empresário tem que pensar desde já, porque está mudando com tanta rapidez que a hora que resolver mudar, as coisas já são, daqui 2, 3 anos, estão muito mais avançados. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou entrar nesse ponto em relação a. Primeiro eu olhei do que você pode fazer para o seu cliente, agora eu quero entrar um pouco mais dentro da porta para dentro da contabilidade. Ok. E a primeira análise que eu trago para vocês é a questão de vocês gerenciarem o retorno dos seus funcionários à, entre aspas, normalidade. Né? E aí, esse retorno ele precisa ser muito bem pensado, precisa ser muito bem discutido, porque essas pessoas também, como os seus clientes e como alguns de vocês, também tiveram familiares que faleceram, então alguns estão de luto, alguns estão com medo, alguns têm muitos aprendizados de home office, né? Então, vocês precisam pensar em como realizar o acolhimento dos seus funcionários através dos protocolos que estão em ação, mas muito mais do que um protocolo, né? É como acolher a sua equipe novamente em seu escritório. Então, o empresário de contabilidade, nesse momento, aliás, não todos os empresários que eu tenho conversado, carinho que como eu efetivamente recebo os meus funcionários nesse momento, durante a pandemia ainda, né? Vivendo aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é muita humanitude nesse momento, no acolhimento do recebimento dos seus funcionários, retorno ao trabalho, ao seu escritório. Né? Muito diálogo, muita conversa, e alguns outros atendimento psicológico e outras coisas mais. E aí eu queria entrar em alguns pontos em relação a algumas coisas que já vinha ocorrendo no mercado de vocês, mas que agora vai tomar uma velocidade muito maior. Né? Eu estive lendo uma matéria do MIT que saiu essa semana, inclusive, lá numa newsletter do MIT, e lá, mais uma vez, um especialista fala que haverá uma separação muito grande nesse momento entre as empresas ágeis e as empresas lentas, ok? E aí a primeira reflexão que eu trago a vocês é que esse movimento da metodologia ágil, que iniciou, por exemplo, na questão nas empresas de tecnologia, nas empresas de TI, enfim, que veio para o nosso mundo mais administrativo, mais contábil, ele vai ganhar velocidade. Então, quando eu falo você pensar num método ágil, lá vocês têm, e vocês conseguem baixar, inclusive, aí, o Manifesto Ágil na internet, você vai ver lá 12, 13 princípios que devem ser seguidos pelas empresas.
Mas aqui eu queria me referir basicamente a 4 vertentes que eu acho importante que está lá no manifesto, né? Então, a empresa precisa se preparar para que ela cada vez mais ela tenha tempo, Jamal, para efetivamente fazer uma consultoria consultiva ao seu cliente. O seu cliente não pode visualizar que você é simplesmente um emissor de DARF, de imposto, enfim. O seu cliente precisa efetivamente olhar para você e falar assim: eu posso contar com a minha empresa de contabilidade, porque ele me presta uma assessoria que é muito importante para o meu business, para o meu negócio. Então, para que isso aconteça, você precisa, como o Jamal colocou, você precisa cada vez mais aumentar a velocidade do processo de informatização e automação na contabilidade, para que você consiga alocar energia do seu business, da sua equipe e sua energia em consultorias mais consultivas e mais próximas do empresariado. Então, as empresas ágeis, por exemplo, que estão nesse momento muito forte, elas têm uma preocupação muito grande mais de interação entre os indivíduos, é mais importante do que processo e ferramenta. Não estou falando que a questão de processo e ferramenta não é importante, principalmente na área contábil, né? Que qualquer multa que vocês venham receber, às vezes, podem quebrar a empresa de vocês. Então, tem que estar muito bem, um processo muito bem montado para que isso não ocorra. Mas é muito mais um momento de relacionamento indivíduo do que de processos e de ferramentas. É muito mais a gente colaborando com o cliente nesse momento do que analisar termos contratuais. É muito mais a gente responder rapidamente às mudanças do que a gente cumprir planos, né? Então, a metodologia ágil, ela é um processo que eu acho que valeria a pena aqueles escritórios que não sabem o que é ainda, buscarem um pouco mais de informação. Porque mais do que nunca, como falei a vocês, nós ampliamos em 25 anos a velocidade da inovação. Então, mais do que nunca, o seu cliente ele vai precisar de auxílio e pensar em você como fala, olha, a adição contábil me deu uma dica em relação à questão tributária aqui, que vai economizar tanto no meu negócio. Ou a adição contábil fez uma análise em relação ao meu balanço e me deu uma dica que eu nunca imaginaria no meu negócio. Então, esse papel em especial é um papel muito nobre que vocês deveriam alocar muita energia. Então, primeiro o modelo tradicional de gestão versus o modelo ágil que está começando, que já está em aceleração no mundo, né? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é para a gente aprender a viver nesse mundo VUCA. Esse termo é muito falado hoje em dia, que é um mundo volátil, incerto, o é em inglês, então é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, as certezas que nós tínhamos, nós não temos mais. Então, como é que eu vivo nesse mundo VUCA, nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Se antigamente eu conseguia planejar o meu ano inteiro e eu conseguia fazer isso de um modo muito tranquilo, hoje em dia não. Não estou desmerecendo o planejamento, pelo contrário, vou falar isso logo em seguida, né? Mas eu tenho um mundo muito complexo, né? Então, quando aumenta o nível de incerteza, e incerteza é diferente de risco. O risco, eu tenho a capacidade de analisar as variáveis que existem e tomar uma decisão. Quando eu tenho incerteza, eu não consigo nem planejar, ok? Então, viver nesse mundo VUCA é viver em conexão com pessoas que pensam diferente de você, que têm um mindset diferente de você. Então, vamos dar um exemplo prático. Geralmente a gente conversa com empresários que são do nosso meio, né? Vamos trocar figurinha com empresários do setor de contabilidade, enfim. Nesse momento é hora de conversar com um cara que tem uma startup. Nesse momento é hora de conversar com um cara que toca música, para pensar como é que esse cara pensa, para você analisar outras formas de pensar o seu modo de viver, né? Então, se conectar com o diferente. O segundo ponto crie hábitos de buscar e visitar coisas novas. Então, coloca na sua agenda a possibilidade de você visitar semanalmente coisas que você nunca viu, né? E para você pensar
que tipo de oportunidade você consegue visualizar. Então, na incerteza, tem que aumentar a conexão social, tem que aumentar a conexão com pessoas que pensam diferentes, ok? Então, mundo VUCA é conexão de rede social. O segundo ponto que eu queria trazer a vocês, nesse momento, que vocês podem fazer, que está na mão de vocês, é o momento de vocês, caso não tenham, olharem e definirem o modelo de negócios de vocês. Parece uma coisa que às vezes, não, mas isso daqui, as empresas que estão sobressaindo, elas estão com um modelo de negócios muito bem colocado, né? E muito ágil no processo de aprendizado, na implementação, mas é muito importante nesse momento a revisão do modelo de negócios. E aí, desde alguns jargões, né, que o pessoal fala, mas isso aí é baboseira, mas não é, né? Desde em relação à questão de se vocês hoje parassem de existir na sua empresa de contabilidade, que falta vocês fariam ao mundo, à sua sociedade, ao seu município, né? Ah, nenhum. Eu vou para outro concorrente. Ou seja, está sem propósito, está sem missão clara, está sem valor claro, está sem objetivo claro, está sem propósito de valor claro. Então, a segunda dica em relação, primeiro, aprenda a ver no mundo VUCA. A segunda é a hora de jogar energia na redefinição do modelo de negócio. 70% das empresas estão revendo os seus modelos de negócios, ok? O empresário, e vocês mais do que nunca, não pode se posicionar apenas com uma questão de fornecerem a questão de impostos ou fornecerem alguns insumos de balancete. Não, vocês têm um valor muito maior do que isso. E vocês podem utilizar esse conhecimento que vocês têm para ampliar a proximidade e consultoria consultiva aos seus empresários. O segundo ponto que eu trago a reflexão, o terceiro ponto da reflexão a vocês é foque no seu core, naquilo que você é bom. E essa questão, Jamal, as empresas estão começando a analisar agora com muita força, principalmente em relação à estrutura física, né? Então, assim, você está... A questão da vinda de grandes empresas para home office ou para coworks, que começam a perceber que tinha uma estrutura física custosa, enfim, é uma reflexão. Particularmente, acredito que a questão do home office, de médio prazo, ele poderá dar um problema muito grande em termos de sociedade, né? Porque poucas empresas vão se acostumar a trabalhar 100% em home office, né? Tem uma questão de socialização, tem uma questão de estrutura física, tem uma questão do ritual da pessoa sair para ir trabalhar, do ritual de conversar com outras pessoas, o que é diferente você estar em home office e estar no escritório. Então, a questão de focar no seu core é, pense aquilo que você faz. O resto, será que você não consegue economizar de outras formas, né? Por exemplo, indo para um cowork, não defendendo a minha praia aqui, viu, Jamal? Mas eu tenho uma percepção que haverá um tripé, home office, cowork e escritório. Porque os escritórios tradicionais, nossos escritórios, né, que são tradicionais, na verdade, tem muito papel, arquivo, enfim. Hoje, com a digitalização, você praticamente faz o seu arquivo na nuvem, né? Então, acaba diminuindo armários no escritório. Isso desde que o cliente seja compreensível e acaba... aliás, compreensível não, um contrato seja fechado com o cliente, que seja o trâmite da documentação via digital, né? Isso. Essa é a quarta variável. O processo de educação do cliente, inclusive, viu, Jamal? Essa questão de nuvem, automação, tecnologia, o mundo online versus o mundo offline, nós, empresários de contabilidade, precisamos alocar muita energia nesse momento. Porque quanto mais forte eu jogar o meu processo de automação, de nuvem, e ter tempo para analisar dados para que eu possa conversar com o cliente aquilo que é valor para ele, melhor para vocês. Eles vão dar mais importância ao negócio. Então, tecnologia, ele é irreversível. Outro ponto é que, nesse momento, nós precisamos ampliar o processo, e era um mindset errado nosso, de se eu erro, eu sou um fracassado. Não, o mindset é de errar rápido para aprender rápido. Eu preciso rapidamente testar novos produtos. Quantos de vocês
testaram novos produtos no último ano? Novos serviços na contabilidade. Quantos de vocês testaram? Reflitam sobre isso. Há quanto tempo que vocês não lançam novos serviços aos seus clientes? Agora é o momento. Precisa testar muito rápido e ver como é essa receptividade do pessoal, né? Só para você ter uma ideia, Jamal, a questão, por exemplo, da automação, da informatização, do mundo online versus o mundo digital, o mundo presencial, a questão do chatbot. Ele hoje cresce numa velocidade de 70% ao ano, né? Então, o cliente entra no seu site através de uma programação definida, né? E ele faz uma pergunta e o próprio chatbot vai interagindo com ele e vai respondendo algumas coisas em contato humano, né? Se tiver uma inteligência artificial por trás, que parece que é um outro mundo, mas não, já está acontecendo em muitas empresas. Já está acontecendo, né? Realmente, Já... nós lá estamos implantando, já temos o sistema do chatbot, está em implantação, sabe disso? A ideia, esse chatbot, na verdade, cada vez que você faz uma pergunta e tem a resposta, ele vai aprendendo, ele vai se abastecendo, e aí quando o cliente entra no chatbot e faz uma pergunta, ele já tem a resposta. Se não tiver a resposta, ele te encaminha para a pessoa do escritório de contabilidade, evita aquela ligação, parar o serviço toda hora. E isso acaba ajudando na produtividade do escritório. É aquilo tudo que a gente está falando, né? A informatização para ter tempo para atender o cliente, para ter tempo para dar consultoria. Hoje, nós não temos esse tempo. Então, essa é a mudança do mindset. Você precisa tentar automatizar ao máximo para que as coisas simples sejam resolvidas automaticamente, através de automação, chatbot e outras coisas mais, e que aquilo que é valor efetivo ao seu cliente, que ele dá valor, que é a consultoria, que é a proximidade, é você discutir como é que ele paga menos imposto, como é que você consegue ajudar ele numa análise do balanço dele, né? Quando ele começar a perceber isso, ele fala assim, poxa vida, esse cara me dá um valor muito maior do que eu imaginava, ok? Mas lembre-se, nós precisamos definir no modelo de negócio as personas, que tem pessoas que querem simplesmente vocês para emitir uma guia para pagar o imposto, ponto. Beleza. Se tem essa pessoa, tem que ter um produto para essa pessoa, ok? Mas médias, grandes empresas, empresários que têm um conhecimento maior em relação à gestão, cada vez mais, se o empresário de contabilidade assim usufruir da sua oportunidade, vão precisar de vocês como uma empresa muito mais de consultoria do que uma empresa de serviços contábeis. Então, é consultoria e velocidade na informatização de processos, ok? E por último, tem que ter tempo para informatizar, tem que ter chatbot atendendo o cliente, mas a energia principal de vocês, além dessa consultoria consultiva, é a questão efetivamente de conversar com gente. É mais humano com humano, né? É mais gente com gente, né? Então, algumas vi uma, em relação ao que eu faço da porta para dentro. Eu vi a colocação do Luiz Freire aqui, ele colocou como, e deve ser uma pergunta, né? Como? É isso mesmo, Freire? Ele coloca aqui como, deve ser uma pergunta. Como isso que você acabou de falar. Olha lá, ele diz aí, ó, evitar esse preconceito dos pequenos empresários que acham que o contador é um mero apurador de tributos. Mas isso cabe ao... Olha lá, é toda a tua palavra, é que estamos chegando no final, pode falar. Eu sei porque eu atendo vários empresários de contabilidade em consultoria, e eu sei que essa é uma dor, né? Mas eu tenho aprendido também que algumas empresas, elas, nesse processo de proximidade e de consultoria mais consultiva para um grupo de personas, ok? Que não são todos, mas é um grupo que dá a maior rentabilidade, às vezes, para a contabilidade, o empresário começa a perceber que o contador é uma pessoa-chave nesse processo. E tem um grupo de pessoas que querem valor só. Valor é o seguinte, preço, não é valor, preço, ok? Então, aquele empresário que não quer, não vê muita importância da contabilidade e que acha que vocês são simplesmente
emissores de pagamento de tributos, ok? Você tem que criar um produto barato, simples para esse cara consumir. Mas esse cara, conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, e você se posicionar como uma empresa de consultoria consultiva, né? E muito informatizada para que você tenha tempo de conversar com o seu cliente, esse empresário começa a perceber que, olha, realmente aquela empresa tem uma diferença importante. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tenho 2 empresas em São Paulo, né? E não querendo fazer uma propaganda, mas eu não troco a adição contábil para nenhuma outra empresa de São Paulo, ok? Eu prefiro manter a minha empresa, a minha empresa com o Jamal em Santos e com o Alexandre, pela essa proximidade que eu tenho com eles e por essa questão de, se eu precisar, eles vão me orientar de uma forma consultiva. Não é esse pagamento de imposto, né? Então, compete a gente também repensar o nosso modelo de negócio e como é que a gente se posiciona nesse mercado. Mas uma parte, lembre-se, dessas pessoas vão continuar pedindo preço, que é diferente de valor, né? É diferente de valor. Realmente. Alessandro, eu acho que nós estamos esgotando o nosso tempo, né? E alguém mais tem alguma pergunta, que faça a pergunta antes de encerrarmos, porque o Instagram, infelizmente, ele encerra de uma hora para outra, né? Deu uma hora, ele pumba, fecha e não dá nem tempo para falar tchau, boa noite. Não A dá, e Deise fecha. aqui, ó, a Deise está falando aqui, ó, temos que ter um produto, temos que ter produtos para os diversos tipos de cliente. Essa é uma análise que tem que ser discutida no modelo de negócio. Quando a gente faz o modelo de negócio, uma das análises que a gente faz é quem é o nosso cliente. E por incrível que pareça, essa discussão ela é pesada pra caramba. Ela é difícil de fechar essa equação. Ok? Quanto mais discussão eu tiver, quanto mais o entendimento que eu tiver em relação às características das pessoas que eu tenho, mais eu vou entender que tipo de produto que eu posso ofertar para esse cliente. Então depende do seu modelo de negócio. Tem empresas que estão ofertando um produto só para aquela persona, ok? Por exemplo, empresas de contabilidade online, né? Elas têm uma persona definida, que elas querem pagar um valor baixo. Eu quero pagar R$ 70. Ponto. É para atender aquela persona. Mas, numa empresa de contabilidade estruturada, né, não desmerecendo as demais, pelo contrário, né, ela pode ofertar uma série de outros serviços para esse cliente. Então, depende de como você define o modelo de negócio da sua empresa, né? Essa é uma discussão muito importante. Estou preocupado com o tema, mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Gerard Menezes, diz o seguinte, temos um questionamento para o Alessandro. A comunicação digital, você entende que deva ser focado, deve ter tocado ou focado, né? Pela empresa ou pela empresa especializada? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta essa do Gerard. Apesar Eu que o tenho Gerard é um contador muito uma inteligente. leitura em relação a isso, né? Uma pergunta em relação a isso. Cada macaco no seu galho. Essa é a primeira reflexão, né? Nós não somos empresas de marketing digital, né? Então, eles têm uma especialidade. E esse mundo é um mundo diferente, ok? Tem um mindset diferente. Então, procure uma empresa especializada, se possível. Mas procure entender o que está sendo discutido. Começa a entender, a questionar, né? Porque você começa a entender que esse mercado é diferente do nosso, né? Então, procure uma empresa especializada. Mas sempre questione, procure entender, porque a gente tem muita coisa a agregar para essas empresas também, né? Mas procure uma empresa especializada. Tá, Alessandro, nós temos aqui 2 minutos para acabar, vamos finalizar, você te dá a palavra para despedir do pessoal. Eu queria, primeiramente, parabenizá-los por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, principalmente agora nesse momento de pandemia. Vocês são empresários guerreiros pra caramba. Eu queria parabenizar e agradecer ao sindicato e aos seus parceiros, à adição em nome do Jamal, do Alexandre, grandes amigos, ok? E me colocar à disposição para um segundo momento. Quem sabe a gente faz um workshop de 2 dias lá para conversar mais profundamente sobre essas discussões, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Mas espero ter agregado muito valor a vocês para que gere novos insights
para que a gente consiga sobreviver e, mais do que nunca, viver nesse mundo. Verdade. Uma coisa que eu achei interessante, que o Toninho falou, que ia ficar só até as 19h30, que ia lá buscar a mulher. Ele está até agora aqui parabenizando. Eu falei, esse Toninho vai apanhar da mulher hoje. Mas eu quero agradecer a- o pessoal, todo o pessoal que nos ouviu, que nos ouviram, e que eu espero que essa live seja a primeira de muitas outras que virão aí em diante. E espero que possamos trazer outras de interesse do setor contábil. E só tenho a agradecer ao Alessandro, agradecer a todos vocês, agradecer ao sindicato, ao Sescom de Santos. Muito obrigado a vocês. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, viu?